Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz. Lembrando que esse é um trabalho da espiritualidade, da equipe Espirais de Luz, que todos nós que estamos envolvidos, né, nesse movimento de paz, de amor, de espiritualização, crescimento, evolução e conscientização sempre. Tema de hoje, aceitando com resignação. Exatamente, aceitar e resignar. Duas palavras muito importantes para o nosso processo de crescimento íntimo. Então, quando precisamos aceitar uma circunstância, né, que não foi planejada, o primeiro impulso que temos é o de ser resistentes à nova situação. Ou seja, é difícil aceitar perdas materiais ou afetivas, a dificuldade financeira, a doença, a humilhação, as traições, a dissimulação. E aí, nós somos naturalmente tendenciosos a resistir e combater tudo que nos contraria e que nos gera sofrimento. E isso faz com que a situação comece a prolongar além do necessário. E olha, essa tendência não está ligada somente a você, eu fui injustiçado. Não, está ligada a todas as situações. Aquilo que gera sofrimento e nos contraria positiva ou negativamente. Então nós temos que ter a capacidade de identificar que resistir, né, nos mantém presos ao problema. Muitas vezes perpetuando e tornando tudo mais complicado e pesado. É aquela história de que a mãe que não consegue deixar o filho partir, né? O filho desencarnou, mas ela continua lá, alimentando aquele sofrimento do filho, que ela sentindo aquela falta, e ela não sai desse ambiente, nem dessa arredoma, né, sentimental que ela criou, e ela simplesmente se aprisiona ao máximo e entra em depressão. Então, em outras ocasiões, tá? Nossa reação, primeiro, é a de negação do problema. E às vezes essa negação do problema que nos gera essa depressão também. É nesse momento que nós acabamos entrando em estado de desequilíbrio emocional. Exatamente. É a hora que surge revolta, tristeza, culpa, indignação, né? Que são reações destrutivas e desagregadoras. São desagregadoras de verdade, tá? Consequência do não aceitar, onde nos tornamos amargos e insatisfeitos. São padrões mentais e emocionais que criam cada vez mais dificuldades e nos impedem de enxergar as soluções e, com certeza, a nossa própria verdade. É difícil para as pessoas compreenderem, sabe, esse processo, porque uma pessoa virou para mim e falou assim, mas eu não vejo, eu não estou vivendo assim, quando eu vejo eu já explodi, eu não consegui falar, eu não consegui esperar nada, eu simplesmente explodi e agi e não pensei. Mas toda vez que eu paro, respiro e penso, a coisa é diferente, eu começo a moldar aquilo de uma outra maneira e minha visão às vezes até alivia esse problema pesado. O caminho do bem, gente, tem suas dificuldades de compreensão. Exatamente. Há momentos que pode parecer que ao reagirmos com resignação diante de uma situação difícil, nós estamos desistindo de lutar e sendo fracos. Mas isso é só uma sensação inicial. Porque ao persistirmos nessa conduta, acabamos por entender o significado de que a existência terrestre tem uma finalidade e que a vida é regida pela lei de ação e reação. E quando a reação aparece, a luta deve ser encarada com serenidade e fé. Essa mesma fé que nós estamos desenvolvendo aqui, que é a fé raciocinada. É a luta por essa conquista, né? Essa luta
por esse caminho do bem? Por que é que as pessoas têm essa sensação de que quando nós estamos sendo resignados, nós estamos sendo o quê? Covardes? Ah, não, eu acho que as pessoas deviam reagir, as pessoas tinham que vingar, né, uma certa situação. Para pensar. Se há necessidade de você fazer isso. Se você não reagisse a certas situações, não aconteceriam outras coisas. É o famoso caso de você vai ser assaltado, não reaja, entrega as coisas e deixa o ladrão embora. E às vezes uma pessoa ou outra reage tudo, porque ela é corajosa e tudo mais, mas nem todas as vezes nós vamos ter uma reação no assalto com um final feliz. Então a gente tem que aprender a ser resignado nesse momento, compreender a nossa situação e entender onde nós estamos ali. Olha que interessante. Na verdade, se tivermos a verdadeira intenção de enfrentar com equilíbrio e sensatez as grandes mudanças que a vida nos apresenta, nós acabamos por admitir a nova situação, que é o primeiro passo para a aceitação. Um ato de força interior que desconhecemos e que sempre está acompanhado da sabedoria e da humildade. Duas virtudes. Elas nos impulsionam para a luta. Sempre, sabedoria e humildade. A sabedoria, ela te freia e a humildade te faz pensar e se colocar no lugar da outra pessoa. Aceitar é compreender que existe dentro de você um poder transformador, que só quem já experimentou pode avaliar e falar sobre essa experiência. Existem inúmeras situações na vida, gente, as quais não estão sob o nosso controle e que só nos resta acatá-las. É fundamental entender que esse posicionamento não significa desistir, mas sim manter-se lúcido e otimista nos momentos necessários e para os que irão acontecer. É importante nós falarmos desse processo, que é o processo de resignar-se. O processo de resignar-se está ligado a várias, vamos falar, ramificaçõezinhas e uma série de atitudes que você pode tomar. Chico falava, o silêncio é uma prece. Então, quando você está discutindo com alguém, você vê até onde a discussão está indo, você se cala. Se calar naquele momento é essencial, porque você vai observar as reações daquela pessoa que está tentando provocar essa discussão e você vai notar que se você se cala, ela fica questionando, por quê? Tentando te movimentar para ter mais discussão, para ter mais briga, para ter mais confusão, e você está recuando disso. Então, quando você está fazendo isso, você está procurando um certo ponto de equilíbrio ali para ter uma conversa e não uma briga. Se aquela pessoa insiste, é a hora em que você vai entender. Não tem como mudar isso agora. Então deixa essa pessoa gritando lá e cala, fica quieto, se recolha ao seu canto e espere. Porque em algum momento aquela pessoa vai ter que evoluir e para evoluir ela vai ter que passar por algum processo, ou de alegria ou de sofrimento. Isso é fato. Bom, não estamos aqui, no instante em que aceitamos, ou seja, no instante que nós entendemos isso, apaga-se a ilusão de situações que foram criadas por nós mesmos. E as soluções começam a surgir naturalmente em nossas vidas. Aceitar é exercitar a fé, é expandir a consciência para encontrar respostas, soluções e alívio, sempre mantendo uma atitude saudável diante da vida.
Então, para isso, temos que realizar por livre e espontânea vontade uma entrega de nós mesmos, permanecendo confiantes ao que a vida tem a nos oferecer. É aquela situação assim, a ansiedade, eu preciso trabalhar, eu preciso ter dinheiro, eu preciso arrumar um relacionamento, eu quero ter um filho, eu quero isso, eu quero aquilo outro, é um querer constante. O ser humano, ele é acometido do mal da querência. Ele quer o mundo. Se deixar, ele quer o mundo. Minha mãe falava assim, tem gente que você dá a mão e quer o braço, a perna, o joelho, o corpo inteiro. Entendeu? Tem gente que quer tudo de você. Por quê? Porque o ser humano é tendencioso. Ele não se limita. Ele, por exemplo, ele tem alguma coisa, aí ele quer mais. Quando ele quer mais, ele tem os obstáculos, aí ele procura um meio de burlar aquilo para conseguir mais fácil. Quando ele não consegue, ele vai se submeter ao conjunto de etapas que ele tem que passar para conseguir aquilo. Mas quando não, se tiver um caminho, um atalho, ele toma um atalho. Então nós temos que entender que nem tudo vai ser dessa forma. Existem as situações em que nós temos que parar e esperar para que elas aconteçam. E que elas aconteçam da maneira correta, que possam satisfazer realmente aquela necessidade que aquele indivíduo tem. E às vezes é complicado, porque se nós estamos aqui, é porque a gente não é evoluído, gente. Pelo contrário, né? A gente está aqui pela misericórdia de Deus, que nos concedeu uma nova oportunidade. A oportunidade do renascimento no corpo físico, através da reencarnação. Então, esses sentimentos de amargura, desespero, revolta, que permeiam, né, nossa existência, são frutos das próprias dificuldades em lidar com os problemas que nós carregamos, mesmo que sejam os problemas de uma vida para outra, e que ao nascermos tínhamos nos comprometido em solucionar enquanto na carne. O problema é que quando esquecemos que todas as dores são transitórias e que quando elas nos alcançarem, se as aceitarmos com serenidade e resignação, nosso olhar para elas vai ser o de compreender que são mecanismos da lei universal que o Pai utiliza para que possamos crescer em direção a Ele. O negócio é enxergar isso. Porque o ser humano não. Antes de enxergar, o que ele prefere? Sofrer. Eu vou sofrer. Porque sofrer gera compaixão, gera dó, ou dó de fulano. Acho que o ser humano ele nasce com um gene, um germe de carência muito grande, que ele necessita de outras pessoas dando atenção para ele, estando presentes por ele, e aí ele cobra daquilo assim freneticamente das pessoas que convivem com ele socialmente. Se é relacionamento, é obrigação daquele parceiro ou daquela parceira fazer isso. Então, assim, é muita vitimização dos dois lados, tá? Não é só de um lado, não é de todos os lados. Mas funciona dessa forma, né? A nossa cabecinha funciona assim. Mas olha só, é tudo transitório. Então, a partir do momento que você nota que tudo é transitório, ou culmina com a morte, ou culmina com a sua melhora. Então, você tem que melhorar. Para melhorar, não adianta você adoecer. Por exemplo, você está doente de gripe. Você pegou uma gripe, está gripado e tudo, aí você fica lá assim, ai, eu não vou melhorar, a gripe está muito ruim. Você realmente não vai levantar da cama, não vai conseguir reagir, não vai conseguir tomar remédio. Você vai ficar trancado dentro do quarto, debaixo da coberta, e vai ficar muito mais dias lá do que o necessário. Mas quando você reage, fala, não, eu vou melhorar. Calma, isso daqui vai passar daqui a pouquinho vai melhorar. Sem deixar a impaciência tomar conta do seu ser, você recupera mais rápido. Então, até um problema, que eu já falei isso uma vez aqui, o problema tem exatamente o tamanho e proporção que você dá para ele. A importância que você dá para esse problema, ele cresce.
Às vezes é uma bobagem, mas aí você transforma aquilo num problemão, porque você está dando muita importância para isso, sem necessidade. Gente, conclui-se que estamos em uma busca pelas fontes profundas do amor incondicional. Olha que coisa linda. É maravilhoso você entender que a lei universal, ela é formada pelo amor incondicional. O mesmo a que se reporta Jesus, que foi quem o vivenciou, praticou e divulgou. Jesus sempre falou do amor incondicional. Olha só, ele falou de duas coisinhas: amar a teu Deus sobre todas as coisas e amar a teu próximo como a ti mesmo. Isso é maravilhoso. Isso daí é a prova do amor incondicional. É a hora em que você olha para o seu próximo e fala assim: cara, aquela pessoa precisa de um abraço, eu vou dar um abraço naquela pessoa. E aí você deu aquele abraço naquela pessoa. Bom, em tempos de pandemia tudo mudou. Então assim, aquela pessoa precisa de uma chamada de vídeo minha, aí eu vou lá e faço uma chamada de vídeo. Tem horas que a gente faz uma chamada de vídeo com o seu amigo, por exemplo, ó, eu tô aqui em Minas, minha amiga tá lá longe na Bahia. Aí tem horas que ela acorda de manhã doida da cabeça, aí eu ligo para ela, ela fala assim: amigo, você adivinhou que precisava me ligar? E eu falo: eu acho que é. Aí a gente conversa meia hora, aquilo é um abraço. Aquilo é uma mão estendida. Por pior que seja a situação, ela pode estar chorando, gritando, berrando, pode estar fazendo o que for, mas ela vai te agradecer fluidicamente, te emanando energias positivas, pensamentos bons, entendeu? Então é uma troca, e é uma troca maior ainda, porque é incondicional. Aquela pessoa não está te mandando algo para que você fale com ela, ou escute ela, ou dê atenção a ela. Ela está simplesmente precisando te ouvir. E aí você fez isso, aí quando passa o tempo que você está lá triste, do nada, essa mesma amiga que você ligou, te liga do nada, só para falar assim: só liguei para falar que eu te amo. E aquilo te faz assim, ânimo, injeção de ânimo, você levanta da cama e você fica bem, você melhora. É a interdependência. É a hora que nós entendemos que Deus é misericórdia pura, de colocarmos todos nós juntos no mesmo patamar físico, mesmo com distâncias, porque agora existe internet, coisa que não existia antigamente. Já pensou que a minha carta para minha amiga pensou agora, a minha amiga pensou lá agora em mim, aí eu vou escrever uma carta para ela, vai chegar daqui 10 dias para ela lá. Entendeu? Hoje não existe mais isso. Existe assim, olha, imediatamente eu ligo para minha amiga pelo meu celular e falo com ela. Que coisa melhor do que isso? A gente tem tanta praticidade hoje em dia. Olha só. Então, nós estamos nessa prática. Esse tipo de amor é quem nos dirá como devemos proceder perante a vida. No crescimento, avanço para a evolução, para o melhoramento, para estarmos com Deus. É uma das formas, né, assim, aceitando que se agirmos com resignação, firmeza e disciplina, gente, é importante a disciplina. Nós seremos capazes de superar a dor, fazer de todo e qualquer sofrimento apenas uma escolha. E esse é o ato que faz jus ao que Francisco de Assis disse: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado. Resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. É muito importante, presta atenção. Não é que as pessoas são imutáveis, as pessoas são mutáveis, elas mudam o tempo todo. Elas aprendem, elas vivenciam algo, aprendem, tiram uma conclusão e agem. Se é pro lado do bem ou se é pro lado do mal, é outro assunto. Mas todo mundo vivencia a mesma situação. Nós passamos por situações que nós vamos tirar as nossas próprias conclusões. Então nós temos que entender que certas coisas não mudam. Não da noite para o dia.
E a gente tem que parar de impor a nossa vontade para as outras pessoas. Eu quero que seja assim. Eu quero que você seja assim, assado. Olha, você está errado porque você não está na minha religião. Ah, você está errado porque você defende outro partido político. Ah, você está errado porque você é ateu. Não. Nós não precisamos fazer isso. Nós temos apenas que ter o que Francisco de Assis deixou bem claro para nós todos: sabedoria. E essa sabedoria só vem através de quê? Da evolução. E para se evoluir precisa de se estudar, precisa de se aprender. Então a gente lê, a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente estuda o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno e N outros escritores que completam a codificação kardeciana, para que nós possamos crescer por dentro, amadurecer. A reforma íntima, ela nos traz isso, nós sabermos ser resignados e não possessivos, egoístas. Acharmos que nós temos, não, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. Se eu mudar alguma coisa aqui, mudar alguma coisa ali, eu posso tomar posse de tudo. Não é assim que as coisas funcionam na vida. A vida funciona com a interdependência. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. E nós nos ajudaremos mutuamente. A partir do momento que você direciona e tudo para o seu lado e você se torna o centro do universo, você, na verdade, está praticando o egoísmo. E aí você esquece que as outras pessoas podem sofrer, podem pagar caro por isso. Então, aceitar a resignação e aceitar o problema envolve a capacidade de você entender que tem algumas coisas nesse problema aí que podem se resolver, mas tem algumas coisas no problema que vão continuar lá. Então, não dê ibope para isso aqui. Não vai mudar. Não vai. Mas você vai dar ibope para algo que pode mudar. Aquilo que pode mudar, trabalhe nisso. Porque olha, tem um provérbio, não sei se é chinês ou japonês, que eu troco às vezes, né? Mas ele fala assim: quando você quer que as suas coisas na vida sejam consertadas, procure, olhe ao seu redor, dentro da sua casa, e procure a coisa mais simples possível que esteja quebrada e conserte ela. Porque isso vai desencadear uma energia que vai proporcionar o conserto do restante das outras coisas. Ou seja, você precisa de um empurrãozinho para que as coisas resolvam. Então, quando você alimenta a ansiedade, que você fica lá desesperado e não está aceitando nada, você não sai do lugar. E nem vai sair. Você, na verdade, vai ficar no mesmo lugar, porque você não conseguiu entender que aceitar é se resignar. E resignação é um treino de paciência e humildade. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que eu não preciso falar mais nada. É bem esclarecido a aceitação e a resignação. E eu resignadamente peço a vocês que tenham paciência, compreendam, sabe? Amem seu próximo, não burlem nada, não prejudiquem ninguém, não passem na frente de ninguém. Dê às pessoas os tempos delas para elas resolverem suas coisas, para depois vocês agirem ou vocês tomarem alguma atitude que seja necessária para a sua felicidade. Mas treinem o saber esperar. É muito bom. E, claro, você vai no YouTube agora se inscrever no canal Espirais de Luz, vai ativar o sininho, pra você saber quando é que tem palestra publicada, porque agora a gente conseguiu, graças a Deus, a gente está publicando todas as palestrinhas lá no YouTube. E também curtam a página do Facebook e vem com a gente vibrar a luz. Até a próxima. Beijos de luz.